Olá, meus prezados alunos, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. Está aqui, como eu sempre faço, mostro aos alunos, aos meus amigos seguidores, irmãos em Cristo, um excelente material, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, elaborada pelo pastor Josafá Batista. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica, comentada e escrita pelo pastor Josafá Batista Soares, como vocês sabem, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. O pastor Josafá, ele é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele também é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Amém? Bem, para aplicarmos os ensinamentos da aula, primeiro vejamos o que a Bíblia diz sobre essa parte da história de Absalão. E para começarmos, devemos lembrar que na aula anterior nós estudamos sobre o engodo da ambição. Falamos da insatisfação que o ambicioso alimenta por causa do descontentamento em não se conformar com o que foi dado a ele. E aqui, nessa ocasião da história, Absalão erroneamente rejeitou o conselho de Aitofel e escolheu o conselho de Uzai, que fez com que Absalão aguardasse a convocação de mais soldados para que ele então marchasse no comando de um grande e pomposo exército contra Davi. Pois bem, o fato é que Absalão, ao fazer isso, deu tempo para que Davi se recomposse. Acolhido por Barzilai em Manaim, ele se reestrutura espiritualmente e belicamente, montando assim uma resistência. E agora o combate é iminente e Davi inspeciona suas tropas. Para isso, ele distribui em 3/3 suas divisões. Cada divisão ele entrega a um general. Conforme segundo Samuel, capítulo 18, Davi contou os soldados e deu 1/3 a Joabe. Deu outro terço para Abisai, irmão de Joabe, ambos filhos de Zeruia. E por fim, o outro terço para Itai, o geteu. Como Davi era o alvo principal, ele foi aconselhado pelos seus generais a não ir para a guerra e ficar protegido na cidade, porque segundo Joabe, caso ele morresse, ou metade do exército no caso morresse, Davi, devido ao seu prestígio e fama, poderia reorganizar outro exército. E de uma das portas da cidade, enquanto o exército de Davi saía, o rei, com grande ênfase, dá a ordem final: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Em outras palavras, Davi estava dizendo: se vocês me amam, se querem me ver felizes, não matem meu filho Absalão. O rei queria que seu exército saísse vitorioso, mas não queria aceitar a ideia do filho morto. Tendo em vista toda essa dor de cabeça provocada por Absalão, é fácil para nós que estamos de fora, apenas como leitores, desejar uma punição severa à altura da ofensa. Mas o pai Davi ansiava uma possível reconciliação. Veja o que ele diz em Salmos, capítulo 103 e o verso 13. Assim está escrito: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Perceba que nesses salmos, o rei Davi vive o sentimento paterno, ou revive quando ele compôs.
Bem, mas saíram as tropas de Davi para enfrentar as de Absalão, no capítulo 18 e o verso 6 a 7, diz que deu-se a batalha no bosque de Efraim. O texto também diz que o povo de Israel foi ferido diante dos homens de Davi. E no mesmo dia houve uma grande derrota de 20.000 homens. O versículo 8 diz que o bosque de Efraim consumiu mais homens do que a própria espada. A expressão deu-se a batalha no bosque indica que a estratégia de Davi para que a batalha ocorresse nesse terreno fosse decisiva, para que a experiência e a coragem dos soldados de Davi lograssem vantagem. O bosque obrigava os soldados de Absalão vaguearem sem senso de direção. Isso fazia com que eles dispersassem a formação e caíssem na guerrilha dos homens de Davi. No combate de esconde-esconde, Absalão percebe a iminente derrota e bate em retirada, montado em sua mula. Porque no final é isso que todo rebelde faz. O rebelde provoca o incêndio e quando tudo foge de controle, ele foge das responsabilidades. Mas em sua fuga, em sua montaria, os seus longos cabelos, os mesmos cabelos que lhe davam tanta vaidade, e portanto, de uma vez por ano, ele cortava esses cabelos que chegavam a pesar 1,3 kg, e ele pesava isso em ouro real. Agora são esses mesmos cabelos que se embaraçam nos intricados galhos de um grande carvalho. O soldado raso das tropas de Joabe observava toda aquela cena de longe e em seguida correu para avisar. O soldado raso chegou para Joabe e disse: olha, eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então, ironicamente, Joabe responde: você viu? E por que não o feristes? Porque aí eu seria forçado a lhe dar 10 moedas de prata e um cinto novo. Então a Bíblia diz que esse soldado raso de patente baixa disse ao general Joabe, o seu general: ainda que tu me pesasses 100 moedas de prata, eu jamais estenderia a minha mão contra o filho do rei. O soldado ainda completa a sua lição de moral quando diz: por acaso tu não ouvistes o que o rei tinha dito para ele, no caso para Joabe, e para Abisai, seu irmão, e para Itai, o geteu, para que eles se guardassem de não ferir Absalão? Esse soldado raso é um homem admirável, tendo em vistas contrariar o seu próprio general Joabe, ele ainda estava disposto a recusar não somente 10 moedas de prata, mas até mesmo 100 moedas não seriam o suficiente para que ele se desviasse de sua fidelidade. Joabe, mais uma vez, ironiza e diz que não perderia tempo tratando desse assunto. A verdade é que, embora Joabe fosse um habilidoso general de Davi, tal como Absalão, ele também era postumaz, desobediente e ambicioso. Joabe, então, transpassou o coração de Absalão com 3 dardos em seu coração. Em seguida, seus 10 pagens de armas, que possuíam as armas de Joabe, continuaram a ferir o príncipe. Esses 10 soldados, logicamente, não possuíam o mesmo senso de compromisso moral que o soldado raso e continuaram a perfurar o corpo de Absalão. O príncipe se embaraçou com um carvalho e os seus soldados se embaraçaram com o bosque. E é dentro dessa dramática história que temos a rica lição de aprendizado espiritual para a nossa vida cristã.
A palavra embaraço quer dizer obstáculo, empecilho, impedimento ou perca de foco. Vejamos um importante versículo que vai nos ajudar a entender melhor esta lição. O texto escolhido é Hebreus capítulo 12, versículo 1. Assim está escrito: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tomando este versículo como base, vejamos a palavra embaraço. Inclusive, o pastor Josafá coloca a palavra embaraço aqui na lição em 8 tipos de versões bíblicas. Observe nas versões ARC, ARF, ARA, a expressão é embaraço. Na versão NVI, a expressão é atrapalha. Na versão TB, que é a tradução britânica, a expressão é impedimento. Na versão NAA, que é a versão Nova Almeida Atualizada, a expressão é peso. E na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, a palavra aparece como atrapalha. Na versão King James atualizada, está como desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha. Enfim, as expressões são diferentes em cada versão, mas a mensagem, a essência é a mesma, que é justamente o perigo do embaraço com as coisas desse mundo. Esta passagem de Hebreus, capítulo 12, verso 1, é muito importante para compreendermos esta lição. Observe que nessa história o exército de Absalão se embaraça no bosque de Efraim e o próprio Absalão se embaraça nos galhos do carvalho, que também está no bosque. Daí, para entendermos a lição dessa história, o comentarista menciona o texto de Hebreus, capítulo 12 e o verso 1. Por isso, observe bem a expressão portanto. E aqui, nesse portanto, nós temos uma partícula, e ela se refere ao que foi dito anteriormente no contexto, que nesse caso é o capítulo 11 de Hebreus. E o que tem no capítulo 11? Bem, quando você lê o capítulo 11, o autor, que está escrevendo para uma comunidade de judeus que havia se convertido ao evangelho, cita uma lista de santos do Antigo Testamento que pela fé contemplaram a promessa. Esses santos do Antigo Testamento são conhecidos como os heróis da fé. Então, o portanto do capítulo 12 refere-se aos santos do capítulo 11, que são Abel, Enoque, Noé, Abraão e muitos outros ali na lista. Ainda nesse mesmo texto, o autor de Hebreus cita a seguinte expressão: nós também, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Esse nós também sugere que, tal como eles, os heróis da fé, que venceram, nós também temos que vencer, caso mantenhamos o foco como eles mantiveram. Agora, em seguida, note ainda no versículo 1 do capítulo 12, a palavra nuvem. Esse termo é um termo idiomático. O que é um termo idiomático? Ou seja, é um termo que é relativo de um idioma, de um povo. É como um próprio termo de uma língua específica. E não se pode ser claramente interpretado em outra língua. Porém, a maioria dos comentaristas concordam que o termo nuvem quer dizer multidão. Então, em nossa língua ficaria rodeados de uma grande multidão de testemunhas. Mas quem são estas testemunhas? O termo testemunha é a ideia de um mártir ou de mártires. Ou seja, são aqueles que sofreram por causa da fé e agora servem de exemplos
para os cristãos, tanto da carta de Hebreus como os cristãos atuais. Veja que nesse texto o escritor de Hebreus está usando uma metáfora de uma arena em que os espectadores são os mártires, que ao mesmo tempo nos assistem, são também os modelos de exemplo que nos inspiram e nos incentivam. Já os atletas que competem na arena somos nós que aceitamos o desafio da fé. Note que isso é uma metáfora, portanto, uma figura de linguagem para mostrar um paralelo de sofrimento entre os santos do Antigo Testamento e os cristãos destinatários da carta de Hebreus, que eram, os destinatários ali, e hoje serve para nós. O que é bem diferente do que crê a Igreja Católica, que acredita que os santos que morreram estão observando e intercedendo pelos vivos. Não é assim que eu estou dizendo, e nem é assim que acredita o autor da carta aos Hebreus. Ainda em sua metáfora, o autor diz que é para correr, e os que correm bem devem deixar todo o embaraço, ou peso, ou impedimento, enfim, depende de como está na sua versão. Como eu já disse, independente da versão de sua Bíblia, como já mostrei no início desta aula, a versão pode até mudar, mas a essência da mensagem continua sendo a mesma. Mas o importante é que se tenha sucesso na vida, e para isso o cristão tem que deixar todo o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia. O sucesso espiritual, o sucesso da carreira cristã depende de que o cristão abandone o embaraço, que é, notadamente aqui, uma referência ao pecado. O apóstolo Paulo corrobora com essa ideia quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Assim está escrito: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, e não com as coisas incertas, assim combato, não batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Com isso, perceba que o cristão é como um verdadeiro atleta que precisa manter a disciplina e o foco, além de estar livre e desimpedido, sem bagagem de qualquer problema ou empecilho que o impeça de desenvolver-se em sua maratona. Ele precisa manter o foco. Inclusive, o nosso versículo-chave de Hebreus 12:1 fala que todo embaraço é mesmo de fato o pecado, mas ele não especifica que tipo de pecado. Porém, o contexto da carta, mais uma vez, nos dá a dica que pecado é esse, que é o pecado da rebeldia. Bem, é o pecado da incredulidade, perdão. Lembre-se que o autor escreve para uma comunidade judaica convertida a Cristo, mas que por algum motivo estava pensando em abandonar a fé. Por isso que a nossa revista de estudos, aqui escrita pelo nosso pastor Josafá Batista, nos fala que os corredores da fé cristã precisam ser bem treinados. Primeiro, eles precisam respeitar os seus limites, pois precisam de uma vida voltada à prática da santidade e de uma vida moral. Portanto, uma vida circunscrita aos limites da fé cristã. Não uma vida desvairada, dissoluta, aonde o cristão tenta correr, mas está preso pelas suas paixões. Segundo, os corredores que correm bem exercem a manutenção diária da mente, livrando-se de ideologias, de pensamentos pessimistas, de heresias,
de um mundo caído da graça de Deus. Terceiro, os corredores que correm bem valorizam as coisas espirituais, porque estes jamais abrem mão da sua fé e de sua comunhão com Deus por causa de momentos ou coisas prazerosas que são momentâneas. Veja, por exemplo, Esaú, que a Bíblia diz que ele trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ainda que com lágrimas procurou depois, mas não foi atendido. Quarto, os bons corredores valorizam a liderança, que é a ideia de uma pessoa humilde, submissa, que sabe esperar sua vez, coisa que faltou na vida de Absalão. Quinto, o bom corredor mantém a boa doutrina bíblica, que é para o cristão o mesmo que as proteínas são para os atletas. Sem as proteínas, o atleta não teria resistência para vencer os obstáculos. Sexto, os bons corredores da maratona da fé não abrem mão da verdadeira adoração a Cristo, porque Cristo é o verdadeiro alvo e propósito dos que aceitaram a proposta da fé. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 16. Assim está escrito: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de não ter corrido em vão. Eu encerro esta pré-aula citando mais uma vez o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que é a continuação do nosso versículo-chave, que é o versículo 1. Assim está escrito: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que Deus te abençoe muito e que, se Ele nos permitir, estaremos de volta na próxima aula. Deus te abençoe. Amém.